Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal PlayArt, o seu canal de cursos e tutoriais. Estamos aqui, para dar continuidade ao curso completo de SketchUp do básico ao avançado. E hoje, na aula de número 25, nós vamos falar sobre as nossas ferramentas, de medições. E vou apresentar aqui para vocês, as funcionalidades, como que funciona uma por uma, certo? Não esqueça aí de deixar aquele like, se inscrever e fortificar o canal para que cada vez nós possamos estar aí a postar mais conteúdos para vocês, correto? Então vamos lá. Bom, primeiramente, na questão de medida, você tem aqui embaixo, no canto inferior direito, essa caixinha de diálogo aqui, com medidas, Tudo que você digitar em relação à medida vai aparecer aqui, seja comprimento, seja um ângulo, dependendo do projeto que você estiver fazendo, vai aparecer aqui embaixo, correto? A primeira ferramenta de medição que nós temos aqui, nós já trabalhamos bastante com ela até aqui, na apresentação das aulas anteriores, e é a nossa fita métrica, ou trena. O atalho, para nossa ferramenta fita métrica é a letra T. Por isso que na maioria das vezes, eu chamo aqui como trena, bem referente aí, a imagem, a figura que representa o comando. Mas ela é chamada de fita métrica. E o atalho para ela, é a letra T. Vamos fazer um retângulo aqui. Bom, a nossa fita métrica, ela vai gerar para você guias de referência, como nós já trabalhamos aí. Você clica em uma aresta e arrasta aí e você tem um guia de referência. Você pode pegar no próximo guia e ir fazendo aí as medições, correto? Você pode pegar, por exemplo, nessa linha aqui e arrastar também. Quando você gera aqui, esses guias, eles, quando está aqui, cruzando um guia com o outro, ele vai te gerar aqui, um ponto de precisão, tá vendo? Quando eu venho aqui, no encontro dos dois guias, ele te dá aqui, essa precisão, correto? Então, toda vez que você fizer um guia e você precisar pegar em um ponto, você tem aí, os seus pontos de precisões, correto? A nossa fita métrica também, ela serve para conferência, de medidas. Por exemplo, eu fiz aqui, esse retângulo com qualquer medida, e você pode pegar aqui, clicar em uma extremidade e arrastar até a outra aqui, ali no canto inferior direito, Você fica sabendo ali qual que é a medida aqui, essa largura. Quer ver a profundidade também? É só você levar ali, até o segundo ponto, correto? Então ele serve aí para aferir medidas de ponto a ponto, correto? A fita métrica, ela serve também para você gerar um guia com medida, ok? Por exemplo, eu vou pegar aqui nesse ponto, nessa extremidade, eu vou dar um clique, arrastar aqui, para cima, seguindo o eixo Z, e eu vou colocar aqui, uma medida, olha ali embaixo no comprimento, 1,5, ok? Quando eu der um Enter, observe que eu vou ter uma linha já com a medida especificada. Então ela é diferente desse guia aqui, que você arrasta, como referência. Esse daqui ele vai te dar uma precisão, ok? Por exemplo, se eu clicar aqui, nessa extremidade e vir aqui até esse ponto, eu vou ter ali 1,5, ok? Então essa parte aí vai ser direcionada a quando você quer um guia, geralmente com alguma medida, alguma precisão de medida. Por exemplo, eu vou pegar aqui, nesse ponto, nesse ponto de precisão aqui, vou dar um clique, vou arrastar e vou colocar aqui, 3 metros, ok? Vou dar um Enter e eu tenho aqui, neste pontinho, a distância ali que eu indiquei, correto? Se eu vier até aqui, eu vou ter ali 3 metros, correto? Aí, lembrando, pessoal, para poder apagar aqui, os guias, é muito simples.
vem aqui ó, em editar e excluir guias, correto? Você fez isso, todos os guias colocados aqui no projeto vai desaparecer. Ou quando, por exemplo, tiver só um, você pode simplesmente vir com a ferramenta apagar e vir aqui e deletar, né? Quando tiver mais de um, é muito bom você já vir direto aqui em editar e excluir guias. Isso vai te poupar bastante tempo. A nossa próxima ferramenta é essa daqui, dimensões, ok? Essa ferramenta, ela vai fazer uma cotagem, certo? Ela vai cotar os pontos aí que tem no seu projeto. Só que com um detalhe, ela não é muito usual aqui, né, na parte em 3D, certo? Você vai usar ela apenas para conferência, né, ou uma medida provisória. Às vezes você quer deixar uma medida aqui que você não pode esquecer, então você aplica aqui a nossa ferramenta, né, e você tem aí uma medida, né, uma conferência provisória para poder te auxiliar aí, né, em decorrência do projeto. Por exemplo, você vem aqui, ó, seleciona a ferramenta, clica em um ponto, clica no ponto seguinte e arrasta, ok? Quando você arrastar e der um outro clique, a medida, né, vai ficar aqui na tela. Só que observe que de acordo com que você vai girando aí, né, o seu projeto, a medida em si, ela acompanha, né? Ela não é uma medida fixa, ok? Por exemplo, essa medida aqui, ó, você poderia colocar ela também, né, para o alto, né, seguindo aí o eixo Z. Eu vou clicar aqui, ó, novamente na extremidade, arrastar aqui até a segunda extremidade e eu vou colocar aqui, ó, para cima. Notem que o tracejado ali, ó, ele ficou na cor azul. Então, quando eu dou um clique, ele vai ficar ali, ó, para cima, correto? E quanto mais você distancia, olha aí, ó, menor fica a linha de referência dele, ok? Quando você aproxima, a linha aumenta. Quando você for fazer aí, né, essa cotagem, não é necessário você clicar primeiro em um ponto e depois no outro. Se você passar o mouse aqui, ó, em cima da linha, note que a linha vai ficar azul, então você dá um clique e você pode aí, ó, arrastar, que você já vai ter a medida, correto? Clicou, arrastou, você tem aí, né, a medida. A não ser quando for algo muito específico, correto? Por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, dessa extremidade, ok? E vir aqui, ó, até o ponto mediano. Então eu clico e eu posso aqui arrastar, né, e ter uma referência aí apenas da metade, correto? Um exemplo de como usar aqui, né, essas cotas, essa ferramenta de cota. Vamos supor que você esteja fazendo um projeto em parceria com alguém e no exato momento que você estiver fazendo aqui, ó, alguém te pede um print da tela com algumas aferições de medida, correto? Então você pode vir aqui com a ferramenta, né, aferir as medidas, tirar um print aí da tela, né, e enviar aí, né, para poder agilizar esse processo aí de projeto. Então é basicamente isso. Essa parte aqui de cota, geralmente você vai utilizar bastante quando você começar a usar a parte de layout, ok? Na parte de layout é muito usual. Por quê? Porque lá você vai ter as cotas com todas as escalas. 1 para 10, 1 para 25, 1 para 50 e assim por diante, certo? Aqui, por exemplo, você vai utilizar mais nessa linha de pensamentos que eu apliquei aqui, certo? Apenas para medidas imediatas e para auxiliar aí, né, a tirar alguma dúvida, correto? Então é basicamente assim que ela funciona. Deixa eu apagar aqui essas medidas. E a próxima ferramenta aí de medida que nós temos é aqui, ó, o transferidor, ok? Quando você selecionar aí a ferramenta transferidor, note aqui que ela ficou azul, então quer dizer que ela está aferindo tudo que tiver aqui, ó, no nosso plano, correto? Por exemplo, se você quiser
aferir alguma medida que esteja relacionada a eixos aqui específicos, como eixo Y, a setinha para o lado esquerdo, ela vai ficar aí na cor verde, né, o transferidor. A setinha para o lado direito vai ficar na cor vermelha, relacionada aqui ao nosso eixo X, ok? E assim por diante. E como que funciona aí a questão do transferidor? Vamos selecionar aqui a ferramenta e ela vai te proporcionar guias da mesma forma que a Trena. Porém, essa colocação de guias aí, né, de linhas de referência, guias, você vai utilizar em ângulos, ok? Quando você tiver que fazer algum ângulo. Por exemplo, eu venho aqui, ó, clico em um ponto, certo? Faço a alavanca aí na direção desejada, certo? Dou um clique e esse aqui, ó, esse pontinho azul, ele fica sendo o seu ponto zero, ok? Então é a partir daqui, ó, que vai iniciar a contagem do ângulo, certo? Como você pode ver aqui embaixo, aqui, ó, a partir do nosso ponto zero aqui, quando você fizer o movimento de rotação, é que você vai colocar aqui, ó, o ângulo, correto? Por exemplo, eu quero aqui do nosso ponto zero, nessa direção, eu quero 45 graus. Então eu vou aqui seguindo até eu encontrar aqui, ó, o 45, ou eu posso simplesmente digitar ali 45 e dar um Enter, que a minha linha vai ficar posicionada aqui, ó, em 45 graus, correto? Essa ferramenta ela é utilizada bastante quando você precisa fazer inclinações. Por exemplo, eu preciso fazer uma rampa, né? Uma indicação de rampa. Vamos pegar aqui, ó, o nosso retângulo giratório. Vamos marcar aqui este ponto, marcar o segundo e colocar aqui, ó, nesta direção, correto? Vamos vir aqui e vamos supor que você teria que fazer uma rampa nesta posição aqui. Então você vai utilizar aqui, ó, o nosso transferidor. Como essa face aqui, ó, já está potencialmente referente ao eixo, então ele ficou aqui na cor vermelha. Se fosse no plano, né, ele ficaria azul e assim por diante, correto? Então ele já ficou aqui na cor. Eu vou pegar aqui, ó, do nosso ponto extremidade, dar um clique, fazer a alavanca e aqui, ó, eu vou colocar a inclinação, né? Vamos supor que seria uma rampa. Eu vou colocar a inclinação aqui desejada. Vamos supor que eu quero uma inclinação aqui de 13 graus, né? Um ângulo aqui de 13 graus. Então eu vou começar o movimento de rotação e vou digitar aqui 13 e dar um Enter. Então eu vou ter aqui, ó, desta linha que está aqui na nossa face, né, em relação ao nosso guia, eu vou ter aqui especificamente 13 graus, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, referente aí às suas ferramentas de medidas, certo? Isso vai te dar uma noção aí mais prática, né, de como utilizar cada uma delas, correto? Na próxima aula nós vamos falar aqui sobre a ferramenta texto, sobre a ferramenta eixos e sobre texto 3D, ok? Vamos ficando por aqui. Bom, pessoal, e se essa aula trouxe aí conhecimento para você, não deixa de dar aquela força pro canal, né? Dá aquele joinha, compartilha aí com um amigo que quer aprender a mexer aí em um programa 3D, né? Se inscreva no canal, que é muito importante também aí para aumentar, né, a visibilidade do nosso canal e do nosso conteúdo. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço e valeu!